Olá, turma, boa tarde. Dando continuidade aqui à nossa aula sobre estatística, tá? O assunto de hoje vai ser sobre mediana. Ok, vamos lá. O que vem ser mediana? Para você entender legal, vamos prestar bem atenção nessa atividade aqui, tá? Que está na página... Só verificar aqui para vocês. Fui buscar o livro, página 10. Tá? Mediana, página 10. Vamos lá. Observe essa tabela. Observe o histórico de consumo de água em metros cúbicos de uma residência. Em março, eu tive 22, né? 19, 20 e assim por diante. Isso é o mês de referência. Março, abril, maio, junho, então ok. Tá. Agora é o seguinte. Dia de consumo, data da leitura, leitura anterior, leitura atual, consumo e referência. Tá? Escreva em ordem crescente os valores que correspondem às quantidades de metros cúbicos de água consumida em março de 2018. Tá? Em março de 2018 a janeiro de 2019. Então ele quer em ordem, vou colocar bem aqui, em ordem crescente. Tá? Em ordem crescente, a quantidade de metros cúbicos de água consumidos de março de 2018 a janeiro de 2019. Março de 2018, vamos lá, em ordem crescente. Vou colocar bem aqui. Ordem crescente, tá? De março de 2018. Cadê março? Março de 2018 a janeiro de 2019. Bem aqui, ó. Março de 2018, janeiro de 2019. Então você vai colocar em ordem crescente. Então eu vou começar do menor para o maior. O menor é 10, tá? 10 aqui. Vou colocar 10. Depois eu tenho outro 10. Bem aqui, ó. Tá? Depois eu tenho 13, 14, 15, em ordem crescente, do menor para o maior, pessoal. 16, 17, 18, 19, 20 e 22. Então aqui está em ordem crescente. Aí depois ele pede, depois escreva esse mesmo valor em ordem decrescente. Então agora, em ordem decrescente, tá ok? Você vai inverter, vai colocar 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 10, 10. Pronto. Em ordem crescente e decrescente. Ok? Muito bem, pessoal. Entendido aí, né? O número de valores é par ou é ímpar? Quantos valores tem aqui, ó? Essa é a pergunta. Quantos valores tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11. Então aqui eu vou colocar ímpar. Tá? Tem 11 valores. Certo? Tem 11 valores. Ó.
Bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Letra B. Qual é o número que se localiza no centro das duas sequências? Qual é o número que se localiza no centro das duas sequências? Vamos lá. Olha só. Quem se localiza no centro da sequência? Aqui, da primeira. Vamos lá. Tem 11? Então tem que ficar 5 para cada lado. 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui, ó. 5 para cada lado. Então quem está no centro é o 16. Tá? Quem está no centro é o 16. Aqui, vamos lá. Bem aqui. Tem 5 para cada lado. Aqui também tem 5 para cada lado. E quem está no centro? 16. Então, quem está no centro das duas sequências é o 16. Tá? E olha só o que diz aqui, ó. Esse 16 é a mediana. Tá? A mediana é o valor que divide o conjunto de dados em dois outros com o mesmo número de elementos, ou seja, está no meio. Então, pessoal, mediana é o que está no meio, está no centro. Só que, para achar a mediana, preste bem atenção no que eu vou falar a vocês. Para achar a mediana, você tem que organizar em ordem crescente ou decrescente. Tá? É claro que as provas vai colocar todo misturado, tá? E você vai ter apenas o trabalho de organizar em ordem crescente ou decrescente. Tá? Então preste atenção. Para achar a mediana, só posso determinar a mediana, dizer descaradamente quem é a mediana, se os meus números estão organizados em ordem crescente ou decrescente. Tá bom? Tá ok? Continuando. C. Observe os valores correspondentes ao consumo dos 12 meses em ordem crescente. Nesses 12 meses se localiza no centro da sequência. Nenhum desses 12 números se localiza no centro dessa sequência. Por quê? Porque, pessoal, nós temos aqui, ó, quantas numeração aqui? Quantos valores eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Se eu tenho 12, dá para dividir de forma igual para cada lado, para ficar só um no centro? Vamos ver. Eu tenho 12, eu vou colocar 5 aqui. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 desse lado também. Ó. Tá aqui, ó. Aí ele pergunta, né? Nenhum desses 12 números se localiza no centro da sequência. Por quê? Porque é uma sequência par. Tá? É uma sequência par. Se eu tenho uma sequência par, eu não vou ter um elemento no centro. Preste atenção no que eu vou falar. Se eu tenho uma sequência par, eu não vou ter um elemento no centro. Eu vou ter 2. Se eu tenho uma sequência ímpar, aqui, ó, uma sequência ímpar, eu vou ter um elemento no centro. E quando eu tenho uma sequência par, eu tenho 2 elementos no centro. Ó. Tá? É o que diz aqui, ó. Existem 2 números que estão no centro dessa sequência. Quais são eles? Sim, é o 15 e o 16. A média aritmética dos 2 números centrais que dividem os 12, né, o conjunto dos 12, em 2 outros, cada um com 6, calcule a média desses valores que estão no centro. Olha só, calcular a média desses 2 que ficou lá no centro. 15 mais 16 por 2. 15 com mais 16 dá 31 dividido para 2. 31 dividido para 2 vai dar o quê? Vai dar 15,5. Então, pessoal, isso aqui é a média. Desculpa, isso aqui é a mediana. Tá bom? Então, o que vem ser a mediana? Quando eu tenho uma sequência ímpar, vai dar um elemento lá no centro.
Quando eu tenho uma sequência par, vai dar 2 elementos no centro. E para achar a mediana, eu tenho que fazer a média desses 2 que estão lá no centro. Tá bem? Ah? Então vamos lá, vamos dar mais um exemplo bem aqui. Ó. Se eu colocar 2, 5, um exemplo, 6, 9, 7, 4, 8. Quantos aqui eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7. Quem é a mediana? Olha, tu não pode responder assim. Primeiro, tu tem que colocar em ordem crescente ou decrescente. Tá? Dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Não é nenhuma questão. Um exemplo aqui. Vamos achar a mediana aqui. Para achar essa mediana aqui, eu tenho que colocar primeiro em ordem crescente ou decrescente. Então, vamos lá. Colocar em ordem crescente. 2, depois vem o 4, depois vem o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Pronto. Quantos valores é que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7. Dá para separar 3 para cada lado. Ó. E fica 1 no centro. Esse cara que está aqui no centro é a mediana. Pronto. Então, quando eu tenho uma sequência ímpar, a mediana é tranquilo determinar. Vai estar um elemento lá no meio. Mas para isso, pessoal, não esqueça. Para determinar a mediana, tem que estar em ordem crescente ou decrescente. Tá? Muito bem. Vamos imaginar que eu tenho esse mesmo exemplo. Tá? Eu vou riscando aqui. Eu tenho 2, 5, 6, 9, 7, 4, 8 e... Vou colocar um 10 aqui. Pronto. Vamos determinar a mediana. Primeiro, colocar em ordem crescente. Tá? Colocar 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem quantos elementos aqui? Quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8. Quando é uma quantidade par, vai dar 2 lá no meio. Tem que dividir de forma igual. Vamos lá. Vou dividir de forma igual. Vai ficar o seguinte. Se dividir de forma igual, vai ficar 3 para cada lado. E vai ficar esses 12 aqui no meio. Ó. Então, o que vai ser a mediana? A mediana, quando tem 2 lá no meio, a mediana tem que calcular a média dos 2. Então, a mediana aqui vai ser o seguinte. Vai dar 13 por 2, dá 6,5. Tá? 6,5 é a mediana. Tá bom? Entenderam? Quando tem quantidade ímpar, vai dar um elemento. Quando tem quantidade par, vai dar 2. E para achar quem é a mediana, quando dá 2, você tem que calcular a média aritmética. E não esqueça, tem que estar sempre em ordem crescente ou decrescente. Olha o que diz aqui. Ó. Mediana é um número que se encontra no centro de um conjunto. Tá? Só que tem que estar em quê? Em ordem crescente ou decrescente. Quando esse conjunto for ímpar, a mediana será o valor que está lá no centro. Tá? Agora, quando essa quantidade for par, tem que calcular o quê? A média aritmética dos 2 valores que estão no centro. Tudo certo? Continuando. Moda. Moda é muito difícil, viu, pessoal? Muito complicado, ó. Vamos lá. Moda. Qual a roupa está na moda? A ideia de moda dá isso, uma ideia de repetição, algo repetitivo, né? Moda, olha, tá na moda, todo mundo tá usando, todo mundo tá querendo usar. Então, moda dá essa ideia de repetição, de frequente, né? Frequência. Tá? Então, o que vem ser moda? Nada mais é aquele número que está repetindo mais vezes do que os outros. É aquele número que tem maior frequência. É aquele número que repete mais vezes.
Isso que é moda. Pronto, é isso. Simples. No caso aqui, ó, qual é a idade mais frequente? Me pergunta aqui, ó. A idade mais frequente eu tenho que ver qual é a idade que repete mais. Ó. Tenho 14 aqui, 14, 14, 14, 14. Ó. É o que mais repete. Então a idade mais frequente é o 14. 14. Então essa idade mais frequente é o que? A moda. Então moda o que é? É o número, é o termo de maior frequência. É o termo de maior frequência. Ok? É o termo de maior frequência. Tudo certo? Continuando, pessoal, vamos lá. Então, nada complicado, né? Segunda questão. Observe o estilo musical preferido pelo grupo dos 10 amigos. Tá? Quais estilos musicais aparecem mais vezes, ou seja, com maior frequência? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pop. Aparece quantas vezes o pop? Duas vezes. O rock aparece quantas vezes? 2 vezes também. O rock aparece 2 vezes. Então, quer dizer, pop e rock são os dois com a mesma frequência. São maiores frequências que os outros, mas têm a mesma frequência. O pop aparece 2 vezes e o rock também aparece 2 vezes. Então, isso aqui é chamado de bimodal. Não tem só uma moda, tem 2 modas. Tá? E quando tem 2 modas, é chamada bimodal. 3 modas, trimodal. E assim por diante. Tá? A terceira questão. Estas são as alturas dos jogadores titulares de um time de basquete. 1,70, 1,73, 1,75, 1,71, 1,65. Qual é a altura mais frequente? Não tem. Não tem frequência, altura. Se não tem altura, tá? Aqui, ó. A pergunta, né? Qual a altura mais frequente? Não tem. Tá? Ou nenhuma, tá aqui, ó. Nenhuma altura é mais frequente. Não tem. Se não tem altura mais frequente, ninguém repete mais vezes que o outro, então esse conjunto é chamado de amodal. Então, quando você tem um conjunto de números e ninguém repete mais vezes que o outro, aí você tem uma amodal. Amodal significa não tem moda, não tem número que repete mais vezes que o outro. Tá? Amodal significa não tem moda, não tem número que se repete mais vezes que o outro. Então, olha só. Fechando aqui, moda, o que é? É um conjunto de dados, né? A moda é aquele cara que aparece com o quê? Com maior frequência. Certo? Muito bem. Ok, pessoal, obrigado.